Bom é o Senhor. Pessoal, bom dia. A paz do Senhor. Vamos lá? Vamos continuar aqui o nosso estudo do livro do Êxodo. Hoje, capítulo 14, ok? Capítulo 14, eu quero ler alguns versículos para a gente fazer a introdução, como sempre, né? Vamos lá. Capítulo 14, se a gente fosse dar um título aqui, na minha Bíblia está Deus anuncia a ruína dos egípcios, né? Ok, não sei como é que está o título de vocês aí. Todo mundo junto aí? Êxodo, capítulo 14, na nossa sequência de estudos. O texto diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de faraó para que os persiga, e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirvam? E aprontou o seu carro, tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Ok, apenas 8 versículos para a gente poder fazer a introdução, tá bom? Então vamos lá para o versículo 1 para a gente fazer a análise. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo... Vocês perceberam que eu fiz uma observação nos estudos passados a respeito dos momentos que Deus está falando. Primeiro momento, Deus falando ao povo através de Moisés e Arão. Deus fala com o povo ainda sendo escravo. Lembra disso? Segundo, foi semana passada, né? Deus fala ao povo, o povo fora da escravidão, mas dentro do Egito. Então, a segunda fala de Deus, o povo não era mais escravo, já estava liberto, mas ainda estava nas terras do Egito. E hoje, Deus fala ao povo, através de Moisés e Arão, o povo está liberto e o povo está fora do Egito. 3 condições, né? Primeira condição, Deus falou ao povo, o povo estando escravo e dentro do Egito. Segunda vez que Deus falou ao povo, o povo liberto, mas ainda dentro do Egito. Terceira vez, Deus fala ao povo, o povo fora do Egito e o povo liberto. 3 condições e Deus está falando o tempo todo. Só para poder reafirmar aquilo que nós falamos nas semanas anteriores, né? Essa aqui é a prova clara de que a condição não impede a manifestação de Deus, ok? Só para a gente reforçar aqui essa realidade de que a condição não impede a manifestação de Deus. E às vezes a gente acha que Deus está em silêncio porque a gente está vivendo uma condição, não é isso? Mas não está. Deus tem diversas maneiras de falar. Aqui ele está falando através de Moisés e Arão, mas Deus pode falar através das circunstâncias, né? Deus pode falar através do silêncio, não é isso? Ou não? Quando Deus está em silêncio, Ele está chamando a gente para ter fé. Isso é bem claro, né? Jesus estava lá no barco, os discípulos estavam preocupados com aquele vendaval, Jesus estava dormindo. Não é verdade? Aí acordaram Jesus e disseram: o senhor não se preocupa que a gente venha a perecer? Ele disse: vocês têm pouca fé. Então o silêncio de Deus às vezes é uma oportunidade para a gente usar a nossa fé. Então assim, o fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele está ausente.
Deus é presente. Tanto é que o nome dele é Emanuel, né? É Deus conosco. Então isso aí eu acho interessante que escola bíblica e estudar o Antigo Testamento é um período de construção de fé. Por isso que todo crente deveria estudar o Antigo Testamento primeiro, para aprender a construir fé a partir da fé de Abraão, a partir da fé de Moisés, certo? O que acontece é que a gente acha que o Antigo Testamento não é importante. Ele é uma base para entendimento do Novo e a gente acaba crescendo. Se a gente não entender um pouco do Antigo Testamento, a gente acaba crescendo de forma errada, né? A fé tem que ser construída, a partir de alguns exemplos. Não fé como a gente pensa, né? Não, pastor, a gente tem que estudar só o Novo Testamento. Não. Você não vai entender o Novo Testamento sem conhecer o Velho Testamento. Um serve de base para o outro, né? Ok? Isso a gente já falou bastante, né? Se não fosse importante, não estava aqui. Mas não significa que a gente tem que criar doutrina para isso. Que fique bem claro, né? Tudo bem, então seguimos. Versículo 2. Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Fala aos filhos de Israel que voltem. Cara, numa situação que a gente está aqui, fugindo, né, do faraó. Porque eles conseguiram ser libertos. Mas vocês vão perceber aqui que essa libertação vai se tornar aqui numa fuga, né, por alguns motivos. Mas Deus mandou dizer que eles voltem. Algumas traduções talvez estava um pouco diferente, mas o original é voltem. Voltem, né? Fala aos filhos de Israel que voltem. Voltar numa situação dessa aqui, depois de uma jornada de 3 dias, saindo do Egito e já estão assim, próximo da fronteira do deserto, que ali já vão ficar fora agora da perseguição dos egípcios. Se eles avançarem mais ali, eles não pegam eles mais. Voltar, eu acho que não é uma boa ideia, né? Um retrocesso aqui pode ser um suicídio, entendeu? Mas Deus mandou voltar. A gente nunca imagina, né, que nessa nossa jornada de crescimento e libertação, que a gente às vezes tenha que voltar. Não é verdade? A gente não quer encarar a ideia de retrocesso. Mas alguns retrocessos podem ser estratégicos. Então, por isso, às vezes, você, como cristão, você está avançando, aí no meio do caminho ali você tem uma perda ali. Você começa a retroceder em alguns pontos. Você fala, por que eu estou retrocedendo? Não pode. O propósito é avançar sempre, né? Mas para avançar sempre você tem que estar preparado. Se não estiver preparado, você vai ter que experimentar alguns retrocessos. Que essa é a estratégia de Deus. Às vezes a gente perde. Perde ou não perde? Não vem com essa visão só triunfalista, não. A gente às vezes perde, às vezes a gente volta, a gente fala, mas por que aconteceu isso comigo? Se a gente só tem que ganhar. Não, às vezes a gente tem que perder para poder ganhar. Quem não sabe perder, nunca vai ganhar. Então, se você nunca perdeu nada na sua vida aí, você nunca vai aprender a ganhar. Então, esse retrocesso deles aqui é um retrocesso estratégico, né? Dentro de uma visão humana, é extremamente arriscado parar e voltar. Mas eles vão ter que voltar, porque Deus mandou. Eu gosto muito de dar aquele exemplo da flecha, né? A flecha, para ganhar impulso, você tem que retroceder, né? Não. Ou não? Quanto mais você retrocede, mais você tem força para atingir o alvo, né? Quanto mais você puxa para trás, mais você ganha potência para gerar estabilidade na flecha. Então, às vezes, quando você tem que saltar um vale muito grande, às vezes você tem que dar uma recuada para ganhar impulso, ou não? Sim, então sim, existem alguns retrocessos que servem para a gente ganhar impulso.
Talvez é isso que a gente está precisando, né? Então não fica assustado, não. Andar com Deus, às vezes acontecem umas coisas que a gente não entende, algumas orientações que a gente acha estranhas, mas Deus é Deus, né? Deus é Deus, é o que eu digo. Às vezes a gente precisa aceitar o fato de que esses segredos têm que realmente estar escondidos na mente de Deus. Porque se ficar na nossa, o diabo vai achar. O que vocês acham? Mano, se todos os mistérios da vida, para a gente poder alcançar realmente crescimento, sucesso na nossa vida, estiverem guardados na nossa mente, isso vai, rapidamente o diabo vai acessar. Agora, se estiver guardado na mente de Deus, é bem mais seguro. O que vocês acham? Entenderam o que eu estou falando aqui? Por isso que Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus, tem como o senhor dar o CEP? Não dá, né? Por que não dá? Porque são segredos que precisam ser guardados na mente de Deus. E Ele vai dando para a gente em doses homeopáticas. Isso é fé. Nada vem de uma vez. Se você quiser coisa a toque de caixa, rapidinho, né? Você não vai conseguir chegar lá, não. E mudar isso na cabeça de crente é difícil. Crente que é assim: o que eu faço para me poder conseguir rapidinho isso aqui? Vem cá que eu boto a mão na sua cabeça, você fica bom rapidinho. Nós vamos fazer um trabalho aqui com você. Tudo é processo. Quem não aceita processos, pode ir para casa. Pode ir para casa, vocês estão no reino errado. Por isso que a gente vê esse mundo, é um mundo cristão com falta de Bíblia. O povo se perde por falta de conhecimento, porque o povo gosta de tudo, menos de Bíblia. Crê no que eu estou falando. Então, o que o povo evangélico está vivendo hoje, boa maioria, né? É essa crise de falta de conhecimento. E nessa falta de conhecimento, que os manipuladores entram. Vão te dar coisas com base naquilo que você quer. Não pense que eu estou aqui empreendendo um ataque direto para as denominações. Nós somos escola bíblica, eu estou aqui só te ensinando que é sério. Esse papo de que, você vai no encontro, você vai... eu já fui. A gente pensa que a gente entra carne e sai linguiça do outro lado, mas não sai. É tremendo. Você nunca foi? Você tem que ir, viu? Mas eu nunca fui na igreja, nunca estudei, mas você vai no encontro. Aí sai catando gente para tudo quanto é lado. Aí o cara está lá na porta do boteco, você já bota ele para dentro do encontro, vai a irmãzinha lá que tem a vida toda, vamos para o encontro com Deus. É bacana, né? Você é psicólogo, você sabe disso. Tem um poder de sugestão tremendo, né? Sugestão, a gente tem que saber separar o que é espiritual, o que é sugestão. Mas é mais uma proposta de mudança a toque de caixa. 3 dias, a gente volta diferente, a gente volta anjo. Aí você chega, né? Quando você tira 3 dias para poder ficar só orando, para ficar ouvindo música o tempo todo no seu ouvido, você está sendo sugestionado a alguma coisa. Aí você volta assim, né? Conversando com borboleta, com cachorro. Dá uma semana, você volta a ser abóbora de novo. Aí você vê que você não é anjo mais, que você ficou lá e você voltou a ser aquele mesmo pecador de sempre. Aí o efeito é contrário. Aí você começa a desanimar de você. E aí vem a pessoa começa a se desviar e desistir de si mesmo. Porque ela fala: se aquilo não mudou minha vida, então eu não tenho jeito. O efeito é colateral. Totalmente diferente, porque a vida é um processo. Tudo é um processo. Não é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Os leprosos, os 10 leprosos, eles iam e eles começaram a ver que eles estavam sendo curados. Jesus falou: vai até o sacerdote. À medida que eles iam andando em fé, na fé de que eles estavam curados, eles começaram a perceber que eles
iam ficando curados. Então é processo. Até quando nós vamos ter que falar sobre isso? Sem fermento, né? Cuidado com o fermento dos fariseus. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque isso é um engano terrível. Tem coisa boa, mas esse negócio, a gente acreditar que o encontro vai mudar, que uma campanha vai mudar a gente, uma campanha totalmente desvinculada de compromisso com as coisas sagradas, não vai ter mudança. Você vai voltar a ser o que você era rapidinho, e aí você vai ficar igual cachorro andando atrás da cauda. Nunca pega. Você fica girando, e você fala, rapaz, quanto tempo que você faz campanha? Fala assim, tem uns 20 anos. O que você mudou? Não mudou uma linha. Você envelheceu, mas não cresceu. Essa é uma realidade dura de igreja, de não entender que as coisas de Deus são processuais, não são eventuais. Não é através de evento. É uma construção. Senão Deus não tinha gastado 80 anos para preparar o Moisés. Ok? 80 só de preparação. Como um príncipe lá no Egito, 40 anos. Mais 40 anos como pastor de ovelha. Olha o extremo. O cara está no topo da pirâmide aqui. Depois vai lá limpar a caca de ovelha. Viu? Deus torceu ele. De um extremo para o outro. Para aprender a caminhar no deserto durante 40 anos com o povo. Para libertar o povo. Então isso aqui é resultado de uma disciplina de construção de fé. Não é assim, opa, vamos lá, né? Tanto é que Moisés, quando viu a sarça, e ali a gente pensa que ele já está pronto, né? A primeira coisa que ele faz é mostrar que ele é egípcio mesmo. Irei para lá e saberei por que essa sarça queima e não se consome. Coisa de egípcio, né? Achar que pode dominar o mundo transcendental. Só que ali era o mundo de Deus. Egípcios não têm acesso ao mundo transcendental de Deus. O reino de Deus é de protocolo. Aí Deus falou, não chegue para cá, porque o lugar que você está é terra santa. Se vier, vai morrer. Escolhe aí. Aí o Moisés, tira a sandália dos seus pés. Tirar a sandália dos pés significava tirar toda aquela resma egípcia que tinha dentro dele ainda. Então, assim, é diferente, né? Todo reino tem protocolo. Todo reino tem princípios. Vamos pegar aí os impérios. O Império Persa. Como que o cara se aproximava do rei? Quem é que se aproximava do rei? Esther, que era uma mulher escolhida. O rei Assuero tinha que estender o cetro para ela poder entrar dentro da sala dele. Se ele não estendesse o cetro, ninguém podia se aproximar dele. E olha que ela era íntima dele. Esse é protocolo de acesso. E quando ela entra, ela tem que tocar no cetro primeiro, para acessar o rei. Compreende? Então, a gente vê que é um reino de princípios. Todo reino tem princípio. É assim que funciona. Né? E tem princípio, não tem jeito. Aí você vê que Deus, é rei dos reis, e você acha que você vai acessar as coisas espirituais de Deus assim de qualquer jeito? Você não tem compromisso com nada, você não tem relação com nada, você não quer saber de nada, e de repente você vai acessar. Assim, pastor, mas eu me converti. Aceitar Jesus é um passo. Aceitar Jesus é um passo, mas dentro desse reino tem muitas portas que você tem que passar ainda, meu amigo. Não é só você entrar na porta da igreja, levantar a mãozinha, aceitei Jesus e agora, não, tem muitos acessos que você tem que fazer ainda. E talvez a maioria de nós ainda não fizemos todos. Vocês percebem, vocês que têm mais de 10 anos de convertido, que vocês têm a sensação de que vocês têm que aprender muito? Quanto mais você acessa as coisas de Deus, menor a gente se sente. A gente fala, eu tenho muito que aprender. Aí que vem a humildade. Tem muita coisa que eu não sei. Por isso que Pedro, quando viu aquela pesca maravilhosa, aquele monte de peixe, ele falou, afasta de mim porque eu sou pecador. Que legal, né? Quanto mais a gente aprende da grandeza de Deus, mais humilde a gente tem que ficar. Mais a gente tem que ver a nossa pequenez. Então assim, esse é o reino de Deus. Não do jeito que as pessoas falam, vai fazer assim, vai dar tudo. Vem cá, dá 3 passinhos para lá, leva a Rosa para casa, que o Satanás vai sair da sua casa. Vai sair.
Você acredita que vai, né? Leva o sal grosso, o vidrinho de óleo consagrado, comprou lá na Galeria Pagé e fala que veio de Israel. Eu falo isso porque eu estava num congresso em Vitória, um pastor falou comigo assim, me dá uma carona que eu tenho que ir lá na rua comprar uns negócios. Você vai comprar o quê? Aí ele comprou uma caixa assim, cheia daqueles olhinhos, desse tamanhozinho assim. Eu falei, isso aqui é campanha, isso aqui a gente vai depois vender. Eu falei, é mesmo? Eu falei, que bacana. Nós estamos vendendo aqui que a gente recebe de graça, né? Que coisa interessante. Isso é bom, né? Você vai dar de graça, você vai vender o que você ganhou de graça? Porque você, pastor, mas eu tenho uma unção veio de graça, você pagou o que por ela? Mas eu oro, as pessoas são curadas, mas quem? Você ganhou isso aí. Você não tem, como é que você vai pagar isso aí? Salvação também é de graça. Você vai vender o que você ganhou? E nós estamos todo mundo vendendo. Não estão vendendo? Aí você fala assim, se você não der aquela oferta, você nunca vai conseguir. Mas como assim? Nós vamos acreditar nisso, né? Mas foi de graça. De graça dar e de graça receber, não é não? E por que a igreja virou um mercado, então? Por que virou um mercado? O que Jesus fez quando ele entrou no templo? Ele acabou com os cambistas, os mercadores que estavam ali na frente de tudo. Então a primeira coisa para a igreja realmente se transformar em igreja, ela deixar de ser mercado. Foi a primeira coisa que Jesus fez, botou todo mundo para correr. E depois ele disse o seguinte, a minha casa será chamada casa de oração. Vocês estão transformando ela num covil de ladrões. Então assim, a gente tem que escolher entre uma coisa ou outra. Ou a gente vira uma casa de oração, ou a gente vira um covil de ladrões. Toda casa que não ora é covil de ladrão. Pastor, como é que a gente vai saber se a nossa igreja rouba, como é que se lida com dinheiro? Depende do nível de oração que vocês têm. Se ela se transformar na casa de oração, ela não vai ser covil de ladrão nunca. Mas se ela não ora, vai ter um monte de ladrão aqui dentro. As coisas são simples de entender, não são? Ou é difícil? Então assim, vamos colocar as coisas nos lugares. E vamos aprender a ser crente. Que não dá tempo mais, né? De ficar brincando com o evangelho. Certo? Então, cuidado aí que esse tempo de igreja seu talvez pode não ter resolvido as coisas mais essenciais da sua vida. Retrocesso pode ser uma estratégia de Deus para salvar a nossa vida. Isso aqui aconteceu, né? Fala aos filhos de Israel que voltem. Voltar por quê? Eu vou salvar vocês através desse retrocesso. Tem muita gente que só ficou salvo porque retrocedeu, porque perdeu. Eu tenho certeza que a maioria de nós que estamos aqui, nós só estamos na igreja porque alguma coisa dentro de nós não funcionou. Tenho certeza. Não é verdade? Não vou pedir para levantar a mão, né? Começa comigo, né? Se tivesse tudo funcionando certinho, sem nenhum retrocesso, eu jamais estaria aqui. Então eu só conheci a Jesus porque um dia algo não funcionou na minha vida. E a maioria de vocês deve ter sido a mesma coisa. A não ser que tiver algum santo aqui. Então vamos lá. Esse retrocesso para estar diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar diante de Baal-Zephon. Então você imagina, diante de Pi-Hahirote, entre Migdol, se a gente fosse explicar assim essa geografia aqui, a grosso modo, seria que eles estão num beco sem saída. Foi esse lugar que Deus colocou eles, num beco sem saída. Olhava para um lado, tinha montanha, do outro lado tinha montanha, atrás tinha o exército de Faraó, e na frente tinha um mar. Esse é o lugar estratégico aqui que Deus colocou eles, num beco sem saída. No estreito sem saída. E quando a gente está no beco sem saída, nós só temos um lugar para olhar. Para onde a gente olha? Para o céu. É isso aí. Por isso que é bom, né? Quando a gente não encontra a saída, a gente só tem um lugar para olhar. A gente olha para cima. Foi isso que eles fizeram. A Bíblia vai dizer aqui, né? Que eles vão começar a clamar a Deus. Ok? É isso aí. Tem gente que só olha para o céu quando fica num beco sem saída. E se for necessário um beco sem saída para você poder olhar para o céu, Deus vai permitir.
Deus é tão bom que Ele permite isso. Não é verdade? Melhor seria se a gente olhasse para o céu sem precisar ficar encurralado. Isso é coisa de gente inteligente, né? Vamos olhar para o céu, vamos olhar para o alto, vamos buscar a ajuda do alto, não autoajuda, né? E aí a vida vai seguindo. Versículo 3. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel. É Deus que está dizendo aqui, tá? Deus já está dizendo que vai acontecer. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. É exatamente isso que Deus quer que os egípcios pensem. Então Deus está escondendo grandes segredos aqui, na sua forma diferente de agir ou estranha de agir. Às vezes, quando você não entende nada, você tem que entender que é Deus que está resolvendo as coisas do jeito dele, porque Ele é soberano. Porque se a gente não resolve, Deus tem que resolver, ou não? Ou você resolve? Então resolve sua vida, já que você é tão inteligente assim. Você não é sabido? Então vai lá, sai dessa. Ah, não consigo, então confia em Deus. Acabou. Eu também, como eu não consigo resolver a minha vida, é melhor ficar quieto e confiar no Senhor. Eu sempre digo, Ele sabe o que Ele está fazendo. Mesmo se vier todo o mal contra mim, Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Aí é uma decisão de andar em fé. Então Deus está aqui, agindo de forma estranha, e aqui o Faraó vai pensar que isso aqui é uma perda, mas na verdade era uma libertação. Certo? Mais ou menos assim. Enquanto os ímpios estão pensando que a gente está perdendo, a gente está ganhando. Está ganhando muito através das experiências que a gente tem. Versículo 4, ele continua dizendo: eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Lembrando que esse endurecimento do coração de Faraó não é uma violação do livre-arbítrio dele. Deus não está entrando dentro do coração do Faraó e está torcendo o coração do Faraó, porque Deus não faz isso. Quando a gente fala em endurecimento, é que Deus está criando eventos com base na personalidade do Faraó e Deus já sabe a reação dele. Então tem gente que a gente já sabe o que vai acontecer. Aqui nesse grupo aqui, dependendo do que se fala, a gente já sabe o que vai acontecer. Como vai ser a reação. Imagina Deus que conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente qual é o caráter, a má índole do Faraó. Ele sabe exatamente o que fazer para que o Faraó crie resistência. Não é que Deus está influenciando o coração dele de forma direta e quebrando o livre-arbítrio. Deus não faz isso. A Bíblia diz que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Tá bom? Tá claro isso aqui? Então, não imagine que Deus vai violar a nossa consciência, que Ele não vai fazer isso. Senão não seria Deus. Então, esse negócio de que Deus viola a nossa consciência é igual as questões espirituais. Acontece uma coisa, a pessoa fala assim: não, eu não consegui segurar. Como é que você consegue segurar? Que história é essa? Tem culto que eu estou aqui, que eu recebo coisa de Deus, eu consigo segurar. Ué. O Espírito está sujeito ao profeta. Deus não invade privacidade espiritual de ninguém, não é? É mais uma coisa que a gente precisa aprender. Não, mas eu não dei conta, eu acabei, né? Estava ali, eu falei. Mas tem coisa que Deus me fala que às vezes não é o momento certo para falar para a pessoa. Eu falei no meio do pessoal. Por que falar no meio do pessoal? Tem coisa que é para falar no ouvido da pessoa. Não é verdade? Então é uma loucura esse negócio. Vai nos cultos. Não, porque Deus mandou e eu estou falando aqui, vou denunciar aqui. Ah, é denunciar. É legal isso, né? Estão percebendo que eu estou chocando valores de algumas pessoas aqui? Perceberam? Nós estamos deslocando algumas crenças e alguns valores. Por quê isso? Porque a mudança acontece a partir disso. Se Deus fosse hoje trazer para a igreja uma unção de João Batista, não ficava um dentro da igreja. Alguém quer? Ninguém quer, não? Mas você não quer profeta? A gente sempre pensa que Deus vai chegar a denunciar: ah, fulano, você está em adultério. Aí o outro fala: ah, Deus fala mesmo que está em adultério. Você vê que Deus mostra mesmo. Tá bom, está em adultério. Aí o cara fica assim, né? Aí o outro lá roubou na empresa que você trabalha. Aí o pessoal: olha, Deus está mostrando. Se o João Batista viesse aqui hoje, mas não ia sobrar ninguém aqui. Concorda? A gente não quer isso. A
A gente não quer. Se Deus fosse falar as intenções erradas do coração de cada pessoa, não ia sobrar ninguém aqui dentro. A gente quer coisa boa, né? Você é menino dos olhos de Deus, você vai ganhar um pote de ouro, olha, eu vejo uma porta. Isso aí é muito bom, né? O culto fica muito lindo. Se a gente quer receber realmente a palavra de profecia integralmente, a gente tem que estar preparado para tudo. Mas o interessante é que Deus não vai fazer isso. Queria te dar essa notícia aqui, que Deus não vai te expor. Por que não, pastor? Porque nós estamos no tempo da graça. O que Jesus fez por nós é muito maior do que a gente imagina. Tem muita gente, você vai vir aqui hoje na igreja, vai estar cheio de gente. Tem muita gente que se tivesse no Antigo Testamento já tinha pegado fogo aqui, ó. Muitos de nós já tinha tocado fogo há muito tempo. Por que isso não acontece? Porque a graça pagou a nossa conta e sobrou o troco. É por isso. Então Deus é bom. Deus não expõe as pessoas, Deus dá chance para as pessoas. Pode ser o maior pecador que tiver. Se Deus fosse derrubar pastor de cima de altar hoje, você fala, mas ó, Deus expôs o pastor lá do Rio, hein? Deus expôs o outro, se fosse fazer, ia ficar pouca gente. O que vocês acham? Porque pecado não é só sexo não, gente. Pecado não é só sexo não. Porque o cara não adulterou, então ele não... Como assim? E a mentira? E o roubo? A omissão? A injustiça? É isso que a gente precisa entender. Então, assim, Deus é bom. É até demais. É demais. Porque Ele sempre dá uma chance para a gente. Está dando chance para o faraó. Está avisando o faraó. Deu 10 pragas para o faraó. Para ver se o faraó libertava o povo dele. 10 ciclos de pragas. O faraó, o que Deus está fazendo? Dando uma chance, liberta o meu povo, liberta o meu povo, liberta o meu povo. Vai ser só nesse momento aqui que ele vai dizimar os egípcios. Mas ele deu chance, não deu? Então assim, agora ele se revela como um Deus de juízo realmente sobre os egípcios. Mas está dando chance para os caras. Ou não? Então o que a gente precisa entender é o seguinte. Deus é muito bom. Deus é amor. E se Deus expusesse alguém dentro da igreja, da forma que a gente pensa que tem que ser, ia sobrar pouca gente. E outra coisa, a pessoa jamais teria a chance de se levantar novamente. Ele ia destruir todas as possibilidades de uma pessoa se reconciliar com a igreja. Se você chegasse, irmão, você que está lá atrás, Deus manda dizer aqui que você roubou lá na empresa que você trabalha. Que graça tem nisso? Você destruiu a possibilidade de reconciliação da pessoa. Isso que a gente precisa entender, gente. Nós estamos cientes disso, que nós somos um bando de pecadores. Os pecados só mudam de cara. Mas tem uma graça pairando sobre nós, que dá chance para a gente mudar de vida. Arrependei-vos. Dei chance para que você se arrependesse. Está na Bíblia isso aí. Dê-lhe tempo para que você se arrependesse. Então a gente precisa entender que as coisas não são como a gente pensa. Deus é muito bom e Deus dá chance para a gente. A porta da graça está aberta e que Deus não tem interesse de expor pessoas. Que iria totalmente contra a lei da graça. A mulher que foi pega em flagrante adultério, ali foi uma exposição clara. A lei diz que ela deve ser apedrejada. Tinham testemunhas ao redor, a lei condenando aquela mulher. E Jesus, por meio da graça, encontra um caminho de salvação para ela. Nós não podemos ter uma fé desvinculada de Cristo, irmãos. O que Cristo faria? Cristo é juiz? Ou ele salva? Porque dá a impressão que nós somos um bando de santos e que tem um grupo de pecadores ali. Aí a gente fala assim, a gente vai julgar todo mundo, fica tudo certo, a gente toca essa turma aí no inferno. Não é assim, gente. Não é assim que funcionam as coisas, não. Tem muita gente que está acusando e que está com mais pecado do que você. Se Jesus estivesse aqui agora, de forma humana como ele veio, muita coisa ia ser diferente.
Então, o que está acontecendo é que a gente está criando um evangelho desvinculado de Cristo, onde a gente acha que nós somos melhores do que os outros e a gente tem direito de ficar julgando as pessoas. Estão entendendo o que eu estou falando? O que eu quero dizer para vocês é isso. Vamos tomar cuidado com essas coisas. Gente falando em nome de Deus de qualquer jeito. A gente sabe que Deus não é assim. Porque se for para expor você, já tinha te exposto há muito tempo. Né? Ele sempre está procurando um caminho para salvar a gente, para recuperar, para reconciliar a gente. Não empurrar a gente da ponte. Não é isso? Então vamos ter um conceito melhor de Deus. Ficar usando o dom para poder destruir gente. Usar dom para destruir pessoas. Hein? Que isso? O dom é para ajudar as pessoas a serem melhores. Tem muita coisa que eu já vivi na minha vida que eu sabia que não estava certo. Deus usou profetas e veio e me chamou e falou no meu ouvido. Que ele sabia que era uma situação que eu tinha que resolver. Não a igreja tem que resolver. Que história é essa? As coisas mais importantes que Deus me falou, Ele falou no pé do meu ouvido. Mandou gente levantar, levantava uma senhorinha e me chamava, Deus manda te falar isso. O que aconteceu com você? Você estava pensando isso. Tá certo? Isso aí. Agora, exposição, isso não é reino de Deus não, hein? Cuidado, isso não é igreja não. Expor pessoas? Os primeiros que vão descer vão ser os que estão em cima do altar. Pode acreditar no que eu estou falando, que eu mexo com igreja, eu conheço bastidor de igreja, tá? Não pensa vocês que o que está com a Bíblia desse tamanho na mão, que é um santinho, ou que está tocando violão, ou que está pregando, ou que está lá atrás, assim, é todo mundo farinha do mesmo saco. Só muda a configuração dos pecados. Eu tenho 20 e tantos anos de igreja, eu sei o que eu estou falando. Você vê coisa cabeluda que chega naquela sala lá, que você fala assim, não tem condição desse cara está fazendo isso não. Mas está fazendo. Vamos seguir, porque ficou meio amargo. Versículo 4, ele disse, eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Ok. Dá a impressão aqui que Deus está querendo se mostrar, né? Nós já falamos sobre isso, sobre o caráter de Deus, que a gente sempre duvida do caráter de Deus, que Deus não tem preocupação em ser mal interpretado. Por isso que ele sempre diz aqui, para que eu seja glorificado em Faraó. Humanamente falando, dá a impressão que essa é uma fala um pouco egoísta. Né? Você está preocupado só com o seu nome, você está preocupado só em o Senhor ser glorificado. Mas isso aqui não é uma fala a nível humano. É uma fala a nível divino. Então a gente que está apegado nesses sentimentos de que, não, você está se achando tal. Então Deus, Ele arrisca aqui ser mal interpretado. Tá? Algumas escrituras, você vai ver alguns textos assim, que você fala, como é que Deus fez isso? Como é que Deus deixou que criança morresse, até animais morressem? E aí fica todo mundo, quem não tem fé, né, vai começar a botar interrogação na cabeça a respeito do caráter de Deus. Então Deus, o que ele fala? Ele mostra o caráter dele através das suas ações, e você vai ver na sequência dos eventos, algumas partes da Bíblia, algumas coisas que dá a impressão que Deus é meio gente, meio humano, assim, está meio egoísta, dá essa impressão, mas Deus faz isso de propósito. Entende o que eu estou falando aqui? Para que aqueles que têm fé com esse propósito de não se preocupar com a reputação dele, naquilo que ele está fazendo, porque muita coisa que Deus fez, se o cara tiver uma fé bem básicazinha, ele vai, não quero saber de igreja não, porque se Deus fosse Deus, ele não tinha deixado morrer aqueles animais, né? Não tinha deixado sacrificar a ovelha. Eu sou o defensor dos animais, por que tem que matar as ovelhas? Então o cara arranja pretexto para tudo, né? Mas Deus não se preocupa com isso, porque Deus está selecionando gente de fé. Gente de fé é gente que lê a Bíblia e fala assim, olha, isso aqui está estranho, mas eu confio em Deus. Isso. Por que Abraão conseguiu levar o filho dele para cima do altar de sacrifício e pegar o cutelo para matar o filho? Por que ele fez isso? Porque a fé de Abraão foi construída assim. Por isso que ele era o pai da fé.
Ele aprendeu a confiar num Deus que não é muito convencional. Ele aprendeu a confiar em um Deus que não explica as suas ações. Entendeu o que eu estou falando? Deus não tem obrigação de explicar as suas ações, porque Ele é Deus. Esse é princípio de liderança, de autoridade. Tem coisas que você não tem que explicar. E quem está debaixo tem que obedecer. Chega lá na sua empresa, você vai falar lá, Marinal, olha, eu quero que faz assim. A pessoa, mas por quê? Você fala, porque eu quero. Você é dona. Não é assim? Não chega num ponto que quando você começar a dar muita explicação, você não vai parar de dar. Então o princípio de autoridade às vezes é assim. Por que você fez isso? Porque eu quis. É isso aí. Mas não, eu quis, deu vontade. Então é mais ou menos assim. Por que Deus fez isso? Porque Ele é Deus. E nós somos assim, criaturas. Por que Deus então permitiu que algumas nações fossem destruídas? Por que Deus salvou só um pouco de gente? Por que Sodoma e Gomorra não foi salvo as pessoas e tinha tanta gente? Tinha criança lá, pastor, podia ser inocentes. Por que então assim, não tenta. Esse negócio de buscar muita explicação, isso é coisa de ateu. Deus é um objeto de fé. Deus não tem obrigação nenhuma de explicar como Ele faz as coisas. Por isso que Ele falava com Moisés, fala para o faraó que o eu sou te enviou. Aí o faraó ficava uma arara, né? Eu nunca vi falar desse eu sou. Fala que o eu sou mandou libertar o povo. Deus não dá nem aí para dar detalhes, porque não é obrigação de Deus dar detalhes do que Ele faz, senão Ele não era Deus. Porque daqui a pouco a pessoa está querendo pegar uma nave e falar, eu vou lá no céu, vou descobrir quem são os anjos que guardam a entrada, daqui a pouco vai virar isso, né? Então o fato dele ser Deus, isso significa que Ele não tem obrigação de dar explicações de tudo. O povo de Israel, eles ficaram no cativeiro 430 anos. Eles não sabiam nada de Deus. Não sabiam nada de Deus. Vocês estão achando que Moisés sabia alguma coisa de Deus? Pouca coisa. Foram poucos homens na Bíblia que conheceram a Deus profundamente. Sabe como é que eles conheciam a Deus? Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu só sabia disso. Porque Deus não queria se mostrar. E quando ele encontra com Moisés lá no Monte Sinai, como é que ele se apresenta? Eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É só isso que ele sabia. E a partir dali começa um relacionamento. Por isso que a Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face, como se fala com um amigo. Então, o relacionamento, igual Abraão, era amigo de Deus, começa a partir dali com Moisés. Deus começa a se revelar intimamente a Moisés, a ponto de Moisés dizer, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar, porque ele começou a conhecer a Deus. Então Deus se revela para quem Ele quer. Né? Ele é um objeto de fé, gente. Ou você crê ou você não crê. Vocês estão entendendo o meu raciocínio que eu estou falando aqui? Senão daqui a pouco o cara começa a falar assim, então você explica a Deus. De onde Deus veio? Puxa, para com isso, né? E esse tipo de conversa vocês não podem aceitar. De onde Deus veio? Quem criou Deus? Você conversa de gente... Quem criou Deus? Deus é Deus, rapaz. Aí, mas como é que eu vou saber que Deus existe? Tá claro, o apóstolo Paulo já mostrou. Olha as coisas que foram criadas aí. Se você tiver um pouquinho de inteligência, você vai saber que Deus existe. É só um pouquinho assim, ó. Esse tamanhozinho assim. Olha para um bebê no ventre de uma mulher, como é que ele cresce no ventre de uma mulher, dentro de um líquido ali, e depois ele sai. Depois você vai saber se não existe uma inteligência superior. É simples assim. Observa as plantas, os animais, os pássaros. Se você não vê Deus nisso, então você pode ir embora para casa, tá bom? Vamos seguir. No versículo 4 a gente vê que agora Faraó vai receber uma das maiores lições de Deus. Versículo 5, sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. Percebeu isso? E disseram, por que fizemos isso? Havendo deixado Israel para que não nos sirva. Então a saída de Israel, ela foi explicada para o Faraó aqui como uma fuga. Ele falou, eles fugiram. Você está achando que você liberou eles? Eles fugiram.
E não é, na verdade, na cabeça do faraó, eles não vão peregrinar e oferecer sacrifício só, eles estão fugindo de mim. Aí que vai mudar a mente do faraó. Versículos 6 e 7. Aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles, todos. Então aqui, quando fala o seu povo, quando ele tomou o seu povo, ele está tomando o seu exército, tá? Porque não colocaria o povo a pé para sair correndo atrás dos hebreus. E ele também não levou infantaria, que é soldado andando, né? A infantaria não conseguiria perseguir esse povo no deserto. Então vamos entender aqui. Aqui está bem separado. Ele tomou 600 carros escolhidos e tomou consigo o seu povo e os carros do Egito. Então são duas classes de carros aqui. Carros escolhidos e carros do Egito, certo? Nesse período aqui, o Egito não possuía cavalaria, certo? Cavalo montado, né? E existe um período na história também que os cavalos eles não tinham sido domesticados ainda para serem montados. Algumas nações não tinham cavalos que já domesticados para monta, tá? Tudo bem? Então os egípcios eles não tinham cavalaria montada, eles usavam bigas, que eram carroças de 2 rodas puxadas por 2 cavalos, certo? A diferença aqui entre os carros do Egito e os carros escolhidos os carros escolhidos são os carros que compõem a guarda pessoal do faraó, e o texto é bem claro que diz que são 600 carros. Só a guarda pessoal do faraó, você imagina, né? Cada biga dessa carregava 3 homens em cima, um cocheiro e dois guerreiros. É só você multiplicar aí, você vai ver quantos vai dar. 600 vezes 3, né? Já os carros do Egito eram carros mais comuns. Tinha apenas 2 pessoas, um cocheiro e um guerreiro. Normalmente a maioria dessas unidades, elas podiam chegar até 150 carros. Então você tinha 600 carros da guarda pessoal de faraó, mais 150 carros do Egito geral, né? Então teoricamente vocês já imaginam quantos tem aqui, né? Na conta, os hebreus têm mais de 2 milhões de pessoas desarmadas. Então você tem aqui quase 2.100 soldados armados em 750 bigas perseguindo o povo hebreu. Você tem 2.100 soldados armados, o povo, criança, mulher, não, é presa fácil. Entenderam isso? Então, não pensem vocês que toda a força do faraó está aqui, não. O exército de faraó estava acampado em outra região, está guardando uma região, e tinha casos aqui de ter mais de 3.000 bigas, o faraó tinha. Então aqui é uma parte do exército dele, está aqui. Você imagina o que era o Egito nessa época, né? Versículo 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Essa expressão alta mão aqui, na verdade é o poder de Deus, mão poderosa, né? Ou alta mão, né? Tem a ver com confiança, ousadia, e também um pouco de orgulho, né? Por eles terem tirado coisas do Egito também. Eles saíram com muito ouro do Egito, né? E os egípcios suplicaram para que eles partissem, por causa das pragas. Versículo 9. E os egípcios perseguiram todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército. Aí vocês estão vendo uma palavra aqui, todos. Tá certo? Mas a quantidade de soldados que o Império Egípcio tinha era muito maior do que isso aqui, tá? Isso a história explica em paralelo, tá bom? Vamos seguir. Então eles temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamar em que sentido? Não é clamar assim, né? Mas esse clamor aqui é no sentido de murmuração, por causa do medo, né? Ok? Eles estão clamando a Deus, reclamando com Moisés por causa do medo. A gente tem aqui, aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, temeram, ficaram com medo. Ficaram com medo, certo? Está bem claro isso aqui. Versículo 10. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então eles estão num lugar que não tem como sair. Mas fé e medo não podem habitar juntos aqui, tá bom? Eles estão com medo, estão reclamando. Os versículos seguintes
Vamos contextualizar essa realidade, tá? Eles estão caminhando pela visão e não pela fé, infelizmente. Versículo 11, então disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Então essa provocação que eles estão fazendo aqui com Moisés foi por causa da quantidade de sepulturas que haviam no Egito, muitos cemitérios esperando mortos no Egito. Então por isso que o Egito também era chamado de terra dos túmulos. Eles estão fazendo essa provocação aqui com Moisés por causa disso. Tem tanta sepultura lá no Egito, por que você não deixa a gente morrer lá? Está faltando? Versículo 12. Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto? Então vocês já imaginam que a saída desse povo não foi fácil de lá. Moisés teve que argumentar muito como líder, junto com Arão, para poder convencer esse povo de sair. Não foi fácil. Teve que falar com os anciões primeiro. Então, eles estavam aqui apoiados nessa justificativa, né? Porque eles não confiavam totalmente em Deus. Talvez eles saíram do Egito por obediência aos anciãos, que eram divididos em grupos, né? E não porque eles tinham fé na promessa de Deus. Versículo 13, Moisés, porém, disse ao povo. Aí Moisés vai falar. É o papel da liderança, né? Tentar reverter. Não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis a ver. Então aqui é interessante a gente ver que essas três palavras estão interligadas aqui. É um jogo de palavras, né? Não temais, estáis quieto e vede o livramento do Senhor. Não temer, fica quieto para poder ver o livramento do Senhor. Não temas, estai quieto, veja o livramento. A gente está observando aqui duas condições, né, para poder ver o livramento. Não temer. Se a gente quer ver realmente a intervenção de Deus, a gente não pode temer. Não temer, que é vencer o medo, que é um dos maiores desafios que a gente tem. O segundo desafio é ficar quieto, ficar em silêncio, que significa cessar as murmurações. Então, às vezes, muita gente não vê a intervenção de Deus por causa do medo e por causa da murmuração. Moisés disse: não tenham medo e fiquem quietos, parem de murmurar, senão vocês não verão o livramento do Senhor. Ele disse: se vocês não temerem, e se vocês ficarem quietos, cessarem a murmuração de vocês, se vocês confiarem em Deus e fecharem a boca de vocês, vocês verão o livramento do Senhor e vocês nunca mais vão ver os egípcios na frente de vocês. Então assim, serve de lição para a gente, né? Confiar em Deus. E como é que a gente confia em Deus? Não murmurando. Seria o primeiro caminho de confiança, é mudar as nossas palavras. Porque as nossas palavras estragam tudo. Não é verdade? Aí eu confio, então não fala. Então não reclama, né? Mas não tem jeito. Então a primeira atitude seria essa, da gente fechar a boca e parar de reclamar da vida e para Deus manifestar realmente na nossa vida. Isso atrapalha muita coisa, né? Então, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés. Então Moisés vai lá, diante de Deus, entregar a reclamação do povo, né? Com certeza, né, ele vai a Deus em oração. Ele vai diante de Deus em oração e Deus diz: por que você clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então, Deus está falando aqui de um tempo que agora é prioridade para eles, para aquele momento, marchar. Assim, esse texto aqui é uma grande lição para a gente, né? Aqueles que gostam só de ficar orando, né? Não é verdade? Tem gente que gosta só de ficar orando. Diante de uma luta, aquela coisa toda, você está fazendo o quê, irmão? Eu estou orando. Ele acha que... E oração é oração, né? Tem ação também. Estou orando. Orar talvez seja até mais fácil do que agir. Eu acho. Quantos dias você está orando? Eu falei: eu estou orando já tem uns 20 dias. O que você fez? Não fez nada. Ué. Você tentou, você bateu na porta lá para ver se tem emprego para você?
Não. Percebe? Então, Deus está dizendo, por que você clama a mim? Ou Ele está dizendo, por que vocês estão orando agora? Você está me buscando resposta de mim. Digo o povo para marchar, então tem tempo que é para orar, tem tempo que é para marchar. É simples de entender, né? O problema é que a gente fica só orando e a gente não marcha. E tem que andar. Ó, vamos seguir em fé, continua andando. Anda, gente, anda. Vamos andar em fé. Vai tocando a vida, vamos trabalhar, vamos correr atrás das coisas, né? Não fica cruzando os braços. O que tem dentro de igreja de gente com os braços cruzados só orando, não está na brincadeira, né? Não é verdade isso? Então agir também. Eu queria voltar a conversar com fulano, estou orando, uma hora e vai lá tentar conversar com ele. Pedir perdão. Certo? Eu quero construir uma casa, mas você fez orçamento pelo menos? Não fez orçamento. Faz um orçamento, né? Faz um projeto. Né? Senão você não tem fé, né? Ah, mas o projeto tem que gastar dinheiro, mas ué. Tem custo, meu amigo. Por que não tem custo? Quem é que quer edificar uma torre e não calcula os custos? Toda hora. Às vezes, os caras falam assim comigo, você quer ver um terreno aqui para a igreja? Eles falam comigo assim. Aí eu falo assim, mas onde é? Ah, tal lugar. Aí eu falo, quanto custa? Ah, 8 milhões. Eu vou lá de peito aberto, fica igual bilionário. Nem um real no bolso. Você quer ver? Eu quero, claro que eu quero. Eu fico andando lá dentro, olho assim, já imagino a igreja. O cara fala, 8 milhões. 8 milhões. Olha, assim, quem vê assim, parece que vai estar comprando, né? Vai que Deus, né? Vai lá que Deus fala assim, olha, é isso aí, né? Então você tem que ir. Eu não posso ver um terrenão que eu já entro dentro, jogo óleo, tem um vidrinho de óleo dentro do meu carro. Eu já vou jogando óleo, não quero nem saber. Tomo posse, igual Josué. Mas vai que Deus olha para mim e fala assim, eu vou te dar essa graça. Você vai fazer uma igrejaça agora. Eu vou fazer o quê? Vou ficar em casa esperando? É na hora, me ligou. Os corretores falam assim comigo, ô pastor, tem um terreno aqui que dá para o senhor fazer uma igreja, só precisa ver. Maravilhoso. E eu vou lá. Chego lá, quanto é? 5 milhões. Eu falei, ando, o cara mede, o cara fica lá medindo, olha aqui, tá vendo? Aqui você já pode fazer estacionamento. Se você não botar o pé na água, o mar não abre não, meu amigo. Ué, é toda hora. Toda hora. Qualquer coisa que você falar, vamos ver, vamos ver. Ué. Eu ligo, pergunto. É Deus, eu vou fazer o quê? O mar é só Deus que pode abrir o mar, não sou eu que posso abrir o mar. É questão de fé, a minha função é acreditar e seguir. E seguindo. Vai que Deus está de bom humor naquele dia e fala assim, hoje é seu dia, hein? Hoje você vai, vou te abençoar de maneira assim, sobrenatural, né? Estão entendendo? Estou brincando aqui, mas estou fazendo vocês entenderem isso aqui. Então a gente tem que tentar. Tem que tentar. Quantos projetos que eu já fiz? Desenho, faço tudo, está tudo construído. Então você nunca vai ter um sonho se você primeiro não tiver um projeto. Chega lá para o construtor, que Deus é o exímio construtor, né? Dizem que é o arquiteto, né? Os maçons é o arquiteto do universo, né? Então assim, chega para o arquiteto e tenta construir sem projeto. Então, um sonho tem que estar aqui na cabeça, ó, o tempo todo. Se você me perguntar o que eu quero, eu já tenho na ponta da língua. Agora, quando o cara, você pergunta, o que você quer? E fica ruminando, não sei. É igual o cara que vai fazer faculdade. Ele termina o fundamental, fala, você vai fazer o quê? Não sei como assim. Tem que saber, ué. Você tem que saber. Você tem que saber o que você quer fazer daqui, para onde você está indo. Para onde você está indo? Por que você vem na igreja? Você não quer chegar em lugar nenhum, não? Não. Ah, eu vim aqui porque... Por que você está aqui? Tem que ter um motivo, senão você não vai estar aqui nunca. Então, todos vocês têm que saber por que vocês estão aqui. Vocês estão indo para onde? Ah, pastor, estou indo para o céu. Ah, bom, entendi. Aí justifica tudo que você vai fazer. As escolhas que você vai fazer, as orações que você vai fazer, a sua santidade. Quem não tem projeto, não vai fazer nada. Você chega aqui e fala, pessoal, você está vindo na igreja por quê? Porque meu primo me chamou. Ah, isso é chato, né?
Todo mundo que está aqui tem que estar correndo atrás de alguma coisa. Senão não vale a pena. Nós estamos numa jornada, né? Nós estamos querendo ir para o céu. Não é verdade? Quando você tem um plano, vai justificar as suas atitudes, as suas ações. O plano vai te mobilizar. Quem vai para o céu sabe por que tem que se santificar. Por que não pode se misturar com certas pessoas. Não pode ficar acumulando coisas extravagantes na terra. É isso. Você não sabe para onde você vai, então fica difícil, né? Chegar a lugar nenhum. Eu estou aqui porque eu amo a Deus e eu tenho um propósito para a minha vida, eu quero crescer, quero ter um ministério, quero fazer isso. Tem que ter essas coisas, gente. Eu gosto de dar sempre o exemplo do Davi lá. O Davi, antes de derrubar o gigante, ele já tinha tudo na mente o que ele queria fazer, ou não. Ele falou assim, eu vou arrancar a sua cabeça, eu vou dar para os corvos aí, comer, né? E aí todo mundo aqui saberá que tem Deus em Israel. Já estava tudo certo na cabeça dele. E aconteceu exatamente como ele falou. É isso aí. Isso aí também não tem, talvez tenha a ver com a questão espiritual, mas tem a ver também com planejamento de vida pessoal. Tem que saber para onde você está indo. Tem que marcar o alvo lá e dizer, eu estou indo para aquele lugar, quero chegar lá, e por isso que eu faço essas escolhas. Você vai decidir quem é que sai da sua vida, quem é que entra, qual será o seu capital espiritual, capital emocional, capital financeiro. Por que você tem que economizar? Porque eu estou construindo. Que eu preciso fazer. Por isso que eu economizo. Por isso que eu não tenho olho grande para dinheiro. Então você tem que saber. Então, se quem não tem propósito, é difícil. Então você pode ler lá o livro Uma Vida com Propósito. Você vai gostar. Nada pior do que um crente sem propósito. Então nós estamos aqui diante de uma situação muito difícil. Deus está dizendo, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Vamos marchar. Certo? Vamos andar em fé. Aí vamos marchar para onde, hein? Para onde que a gente marcha? A gente marcha para o lado direito tem montanha, para o lado esquerdo tem montanha, atrás tem faraó. Para onde a gente marcha? Tem um mar na frente, né? A gente tem que marchar em direção ao mar que estava diante dele. Aí, vamos saber, onde é que o milagre começa a acontecer? Em que ponto? Né? A gente quer saber em que ponto ele começa a ser processado. Quando você coloca o pé na água. Por isso que ele disse, marche. Se você ficar diante do mar, ele não vai abrir. Você pode ficar ali 20 anos. Não vai abrir. Enquanto você não levantar o seu pé. Foi isso que aconteceu com Pedro, como ele andou sobre as águas. Ele botava o pé sobre as águas. O mar abre quando? Quando você levantar o seu pé e colocar na água. A água abre. Mas então agora eu entendi porque que não abriu até hoje, pastor. Ele está aí. Porque você vai começar a pensar assim, não, a água é líquido, né? Eu vou pisar, vai afundar, vai molhar meu tênis. Não, aí vai. Aí você começou a pensar, você não vai botar o pé. Pedro falou, deixa eu ir. Aí o Senhor falou, vem. Deve ser legal isso, né? Então é simples assim, vem, pode ir. Aí o Pedro. Aí quando Pedro afundou, porque ele resolveu olhar o vento, aquela coisa assim, Jesus pegou ele, jogou dentro do barco de novo, Pedro estava lá dentro do barco, tremendo. Talvez a galera olhou para ele e falou assim, Pedro, você está todo molhado, né, Pedro? Ele falou, mas eu andei sobre as águas. Vocês não andaram, né? Então assim, quem não tem coragem de botar o pé na água, você tem que ter coragem de andar em direção aos seus sonhos, aos seus propósitos. Faça. E o mar vai se abrindo. Dá o passo, né? Por isso que a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por que ele fala isso? O que é lâmpada para os pés? Já viu um trem desse? Porque eles usavam a lamparina no pé, cara. Era interessante isso. Se o cara fosse entrar numa caverna, ele colocava a lamparina no pé, e à medida que ele botava o pé assim, iluminava um trecho. Só iluminava onde ele botava o pé. Daqui a pouco, tudo escuro. Para ele iluminar mais uma etapa, ele tinha que botar o outro pé. Botava o pé.
Aí tá escuro na frente, ele botava o outro pé. O outro pé. Aí ia iluminando à medida em que eles iam andando. Então a Bíblia é assim, lâmpada para os nossos pés. Você botou o pé, Deus ilumina. Botou o pé, Deus ilumina. Botou o pé, Deus ilumina. É assim que faz. Você quer fazer alguma coisa? Bota o pé na água. Toma a decisão de fazer. Começa a fazer. Faz o orçamento, procura saber. Aí eu estou falando de coisas de construção, né? Mas qualquer coisa, qualquer sonho. Ah, eu quero casar. Casar. Está solteiro. Como é que casa? Primeira coisa é deixar de ficar blindada. Tirar a blindagem. Deus está falando aqui. Ah, não, mas tem que ouvir os caras, tem que conversar, bater um papo, fazer amizade. Vão ouvir. Tá com medo? Aí o cara vem conversar, você bate o papo, aí conversa com... Vai conhecendo as pessoas, vai gerando amizade. Aí fica com medo, fica em casa, né? Assim, assustado. Não, que eu acho que eu estou esperando um príncipe encantado. Vai ficar esperando até quando? É um monte de mulher dentro de igreja esperando um príncipe encantado. Não dá uma chance. A galera está toda aí. Os homens estão vindo na igreja. Não... Oh, tudo bem? Você veio aqui a primeira vez na igreja? Que bom, né? Conta comigo, né? Estarei orando por você. Cara, deu um gancho. Ué. De vez em quando vem uns caras aqui. Tem um cara que está construído lá no sítio, um cara novão, um cara tem 40 e poucos anos. Ele falou assim, pastor, não quero arranjar namorada agora. Ele falou, tem muita mulher na igreja assim, solteira? Eu falei, tem. Mas, o cara está para vir aqui, né? Por favor, cumprimenta o cara. Fala com ele assim, pessoal, oi, tudo bem? Vai ficar solteiro com uns 80 anos nas costas, solteira? Não tem condição. O que tem de mulher sozinha dentro de igreja que está blindada? Não, que eu estou esperando vir um cara com um cavalo branco assim, ó. Tem que ser igual a Jesus Cristo, senão não... Ah, meu Deus. Vai cair os dentes, viu? Gente, eu estou falando sério. Se vocês não botar o pé na água, não vai não, gente. Tem que ter inteligência suficiente para ouvir as pessoas, sem medo. O cara não vai te engolir, não. Conversa com o cara. Aqui na igreja eu casei um monte assim. Aí ficava o menino de lá. Pastor, gostando daquela menina? Eu falei, você gosta da menina? Convida ela então para tomar um açaí, tomar um sorvete, alguma coisa. Eu boto pilha, eu sou igual Cupido, né? Já casei um monte aqui. Aí a menina fala, pastor, não sei, não é o meu tipo. Qual o tipo que você quer? O menino é crente, o menino é trabalhador. Eu falei, ouve o menino pelo menos, conversa com ele, aí vai sair. Aí é o ajeito, né? Daqui a pouco vai lá na rua, vai no restaurante, conversa, aí vem ela. Ô pastor, ele é gente boa, né? Aí deu 3 meses, está falando em casar. Já casei um monte aqui assim. Porque se a gente não ouvir as pessoas, não der uma chance para o nosso coração, a gente não chega em lugar nenhum não, gente. Misericórdia. É medo demais. Tem que saber entrar e sair se for necessário. Tem que ter medo das coisas. Mas é maturidade. Não fica aquela coisa, eu estou orando, pastor, eu estou encalangado, estou travada. Aqui acaba o culto, sai correndo, parece que tem que pegar um trem. Fica ali na cantina, batendo papo, tal coisa, né? E coisa e tal, né? Uma avó vai que... Vou dizer, né? Naamã, quando ele quis a resposta para aquilo que ele precisava para ser curado, estava dentro da casa dele. A menina lá que falou, tem um profeta que pode te curar. O Davi, quando ele foi derrubar o gigante, ele pegou pedras que estavam num cesto que passavam do lado dele. Ele pegou umas pedrinhas assim, no rio, passavam do lado dele. Às vezes as coisas estão perto da gente, a gente não sabe. Eu só sei de uma coisa. O melhor de Deus, Deus colocou perto da gente. Só falta a gente descobrir. Sei. Tudo que nós precisamos é uma questão de descoberta. Descoberta. Às vezes as coisas estão mais próximas da gente do que a gente imagina. Como que Sansão destruiu milhares de filisteus? Uma queixada de jumento que ele achou no chão assim. Versículo 16. Tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ok? E aí a gente vê que Deus está usando Moisés integralmente aqui, através daquilo que ele tem. Levanta a tua vara, estende a tua mão. Que legal, né? Levanta a tua vara, estende a tua mão. Quer dizer, a gente tem recurso
para mobilizar os milagres que nós precisamos. Ok? Ah, não tenho nada. Nós não somos desprovidos de recursos. Nós temos o suficiente para a gente chegar onde a gente precisa chegar. Basta a gente confiar em Deus. Você está vendo que Deus está usando Moisés aqui. Estende a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o. Ele falou, eu vou fender o mar. Fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Versículo 17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, e esses entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então, lembrando que cavaleiro aqui é uma relação com cavalos presos a bigas, tá bom? Não tem cavalaria montada. E aqui Deus está falando, né, para Moisés tudo que ele vai fazer. Está falando para Moisés, tudo que eu vou fazer, estou te dizendo, né? Deus não faz nada, né, sem revelar antes para os seus profetas. Versículo 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Mas quando for glorificado em Faraó, nos seus carros, nos seus cavaleiros. Versículo 19. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, tinha um anjo que ia diante do exército de Israel, se retirou. E atrás deles também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Então dá uma impressão aqui que eles ficaram sozinhos, porque o anjo se retira de diante deles e a coluna de nuvem também se retira de diante deles. A impressão que tem que eles vão enfrentar um vazio aqui, certo? Essa é realmente uma caminhada de fé. Vocês perceberam que esse mar que precisa ser aberto, ele depende integralmente da fé deles. Não tem anjo, não tem nuvem. Porque a gente acha que as coisas vão acontecer para nós quando tiver anjo e tiver nuvem. Todo mundo quer ver nuvem. Todo mundo quer ver anjo. Mas Deus faz com que eles entendam que o mar se abre quando a caminhada é de fé. Exatamente, eles estão olhando, cadê o anjo? Não tem. Cadê a nuvem? Não tem. Agora é a fé que vai ter que levar eles. Porque esse mar depende da fé. Existem mares que só se abrem com fé. Tem que confiar em Deus. Aí o anjo, eu nunca imaginei que está lá atrás, né? A nuvem foi para trás também, só vê um marzão na frente. E eles vão ter que seguir. Mas na verdade, quando você se sente sozinho, tem coisa que está acontecendo toda hora para a gente ver, né? A gente fala, Deus é bom, por quê? Olha, eu ganhei dinheiro. Deus é bom, porque... o pessoal está aí. Deus é bom, porque eu tenho uma casa. E quando você entra no vazio? Deus é bom? Não é porque Deus sumiu, é porque Deus mudou de posição. É isso que vai acontecer aqui. Eles ficaram atrás para protegê-los dos egípcios, cegar os egípcios. A nuvem bloqueou a visão dos egípcios totalmente. A gente acha que Deus não está presente, Deus só muda de posição, gente. Presente ele está o tempo todo. Ai, hein? Mas eu não sinto, não precisa sentir. Você tem que acreditar. Fé a gente não sente, a gente acredita. Pastor, mas por quê? Eu tenho que acreditar, porque a palavra diz. A Bíblia diz que Deus é bom, Deus é fiel, Deus é presente, então eu tenho que acreditar naquilo que Deus disse, não naquilo que eu sinto. Se for ser guiado por sentimentos, você vai ficar maluco, hein? Olha para as coisas que estão acontecendo aí. A gente tem o quê? A gente vai ficar com medo. E eles estão agora sendo desafiados a terem fé. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem eram trevas para aqueles e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então a nuvem e o anjo estão atrás. É uma mudança de posição para proteger os hebreus. Ok? Dos egípcios. Versículo 21, então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se seco e as águas foram partidas.
a gente nunca imagina que um vento vem para abrir o mar, né? É assim? Ah, então um vento na minha vida, pastor, cuidado. O vento pode ser uma bênção, hein? O vento pode ser uma bênção. Talvez se está muito vento na sua vida agora, pode ser que Deus está abrindo um mar aí para você, hein? Nem sempre a gente pensa que vento é ruim, né? Está aqui, ó. Deus fez um vento forte toda aquela noite. Já imaginou uma noite inteira com vento? Você falar assim, você quer viver uma noite inteira com vento? Deve ser muito difícil, né? Então, se você anda com Deus, se vier um vento forte durante a noite inteira, fique tranquilo. Por quê, pastor? É o diabo? Não. O diabo nem conta nisso aqui. Isso aqui é entre Deus e você. Os ventos que nós enfrentamos como servos de Deus são ventos que vêm para abrir o mar. Não vem falar, demônio, nada, demônio não tem essa oportunidade de entrar nessa relação íntima com Deus. Quem anda com Deus não tem espaço para demônio. Certo? Demônio é efeito colateral de desobediência, de brecha, de coisas erradas. Se não tiver isso, vai ficar tudo bem. O importante é você andar com Deus, santificar a sua vida e não se preocupa. Pode vir vento a noite toda, o mar vai estar abrindo para você. O negócio é confiar. E aí o texto diz que as águas foram partidas. No versículo 22, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Versículo 23, os egípcios os seguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. Volta a dizer, são bigas aqui entrando com cavalos. Versículo 24, e aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. A Bíblia não fala exatamente o que Deus fez para alvoroçar o campo dos egípcios, mas acredita-se que no meio daquela escuridão que os egípcios estavam, Deus começou a trazer lampejos, como raios que saíam das nuvens, que acabou por assustar os cavalos. E essas bigas começaram a tombar, algumas começaram a travar as rodas, exatamente no meio do mar. Versículo 25, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam, eles não conseguiam guiar os cavalos. Então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Então as rodas das bigas foram emperradas quando atoladas na areia seca. Versículo 26, e disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Então Deus continua a agir, mas sempre através da vida de Moisés. Versículo 27, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. É interessante aqui, quando amanheceu, os egípcios foram derrotados, né? O choro dura uma noite, a alegria vem sempre pela manhã mesmo. Versículo 28, porque as águas tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. Versículo 29, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro, à sua mão direita e à sua esquerda. No versículo 30 diz que assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. No versículo 31, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Ok? Está aí, atravessamos o mar. O objetivo é sempre fortalecer a nossa fé, através dessas lições do Antigo Testamento, para que nós aprendamos a abrir mares. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo precioso na sua casa, pela vida de cada irmão. Nos leve em paz, guardados e abençoados pelo teu poder. Amém e amém. É isso aí, meu povo.
Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta,